eu estou vendo aí que eles convocaram 89 generais, ou 89 militares, não sei se são todos generais, para depor agora. Eu estou vendo aí uma daquelas manobrinhas capciosas dessa turma aí, para, de repente, esse golpe vai virar um golpe dos militares. Vocês têm alguma informação ou sensibilidade que corrobore essa impressão minha, ou eu estou ali... Uma coisa eu sei, Fernão, sem nenhum tipo de discurso corporativista, eu não tenho como negar o meu constrangimento e a minha vergonha com a invasão no Palácio Presidencial. Eu não tenho como negar isso, por quê? Porque a guarda do Palácio do Planalto é exclusiva do Exército Brasileiro. Eu não tenho como negar isso porque eu fui militar durante 32 anos e eu sei que se eu recebo a missão de fazer uma segurança em um local tão sensível e emblemático quanto o Palácio Presidencial da República do Brasil, e sabendo que vai haver uma grande concentração na Praça dos Três Poderes, que todos sabiam, eu não negligenciaria a segurança naquele dia. Agora, houve ordem para diminuir a segurança. Se eu recebesse essa ordem, eu cumpriria, mas faria o quê? Deixaria uma reserva de militares prontos para atuar e colocaria grades, colocaria uma forma do público não poder se aproximar. O problema, Fernão, é que havia depredadores dentro do Palácio do Planalto antes da chegada da turba. Então, como eles entraram? Com ordem de quem? Então, há muitas dúvidas. E essas dúvidas... Por isso os filmes estão proibidos. Isso aí é óbvio. O Gerson, só que os vídeos dos palácios estão sob segredo de Estado. É muito triste ver o que aconteceu com os militares do Brasil, gente. É muito triste. Os militares brasileiros, a instituição, e eles foram muito bem sucedidos. Os militares permitiram que isso acontecesse, mas a esquerda foi muito bem sucedida nisso. Ela pegou a instituição que tinha a maior credibilidade no país e transformou essa instituição em chacota. Os militares que andavam cheios de orgulho um ano e meio atrás, hoje estão envergonhados. A instituição virou chacota. E apanha dos dois lados. Nada mais. Apanhando dos dois lados, a ponto do Exército ter que fechar comentário em rede social. Nada retratou melhor a frase do Chamberlain. Eu não consigo lembrar nada que relate melhor a frase do Churchill em relação ao Chamberlain do que o que aconteceu com os militares brasileiros. Entre a desonra e a guerra, eles escolheram a desonra e estão tendo a guerra. Estão sendo agora chamados para depor, estão sendo achincalhados, interferência em comando, como aconteceu com o caso do Cid, general exonerado de função, troca de comandante do Exército com menos de um mês de governo. Esvaziamento de prerrogativa. Eu já digo o seguinte: daqui a pouco nós teremos um motim dentro do Exército Brasileiro, porque vai faltar cal para caiar os meio-fios. E aí nós teremos eu não verdadeiro motim, porque quando acabar o cal para pintar meio-fio, aí a atribuição que os militares entendem, vários militares, não todos, óbvio, vários dos militares entendem que a atribuição constitucional deles, a caiação de todos os meio-fios do país, aí eles vão finalmente se revoltar contra a situação. Esse seu comentário eu não tenho como deixar sem um contraponto, porque essa é uma caricatura que você faz que não corresponde à realidade. Então, militares não ficam caiando árvores e meio-fio e ficam pintando coisas, porque você estigmatiza, né, uma parte da sociedade brasileira que tem uma missão constitucional importantíssima, que eles não fazem. Isso que você está falando não faz parte do cerne da sua missão. Então, se nós quisermos falar sobre o que os militares estão fazendo hoje, eles estão nos adestramentos, nas qualificações, se preparando para as missões constitucionais deles na fronteira. Tem gente que está longe da família na Amazônia, tem gente que está nos seus adestramentos fora do país. Tem uma série de coisas acontecendo que não corresponde a ficar pintando meio-fio. Agora, esse estereótipo, essa caricatura que você fez, eu entendo. Ela está sendo lançada sobre uma instituição que tem uma credibilidade gigantesca, embora
nós estejamos falando de redes sociais, mas se você for para o Brasil real, o Brasil que está no interior do país, o Brasil que só tem contato com o Estado quando tem um hospital, por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira, em Tabatinga, na Amazônia, onde a única instituição que existe lá é o Exército Brasileiro, ou nas instituições quando precisam de um resgate aéreo, de um resgate marítimo, que sabe que só existem as Forças Armadas para cumprir essas missões, é claro. Ou quando o Fernão vê que o governador Tarcísio, em 2 horas ele pega o telefone e tem uma aeronave no meio do carnaval, no meio da chuva, colocando o resgate dentro de um desabamento de uma encosta lá no litoral de São Paulo. Então, militares são profissionais e existem para realmente agir em situações de emergência. Agora, saem maculados dessa situação, mas saem maculados não por causa da sua atividade profissional, mas saem maculados por causa dessa mistura de missão constitucional que ficou ali no finalzinho. Nós três... A prova da importância dessa instituição e do quanto ela atrapalha os adeptos de fato da antidemocracia no Brasil, está na preocupação com que eles continuam tratando essa instituição. Eu não sei se vocês se deram conta, a partir aí dos Estados Unidos, que também ontem estava no noticiário um balãozinho de ensaio de que eles querem botar na defesa, o próprio Ministério da Defesa, com esse múcio aí, né, quer criar cargos e funções dentro da defesa, dentro da estrutura militar, que não estão afetos aos militares. Isso para quê? Na minha leitura, é muito óbvio, que são analistas, assessores, mas não sei o quê. É um quinto constitucional que eles estão inventando aí para infiltrar uma turminha lá que não entra pelos canais sobre os quais ainda a instituição militar tem pleno controle, que são os canais da progressão na carreira, dependendo de meritocracia, dependendo de cumprir missões nas fronteiras e cumprir missões no exterior, fazer cursos, etc. Eles não conseguiram até hoje destruir a instituição militar, porque a instituição militar guarda para ela essa ferramenta. Quer dizer, ali não entra essa coisa da indicação do amiguinho político, do tal, que é o que apodrece todo o sistema brasileiro, menos o militar. Né? Essa é a diferença. Agora, com essa brechinha aí de introduzir caras que vão ser nomeados politicamente para ter funções dentro da estrutura militar e da hierarquia militar, esse é o cavalo de Troia que eles estão querendo enfiar agora. Mas nós já conhecemos, Fernão. Isso não é uma estratégia nova. Atentos e vigilantes. Estão atentos e vigilantes. Estão atentos e vigilantes até porque, Paulo, essa estratégia que para o Fernão é nova, para a gente, nós que já convivemos com ministros da Defesa como Valdir Pires, já convivemos com ministros da Defesa como Quintão, como o próprio primeiro, que era do Espírito Santo e era um político lá movido em corrupção. Os militares, eles ao longo dos anos de governo Lula e Dilma, o Ministério da Defesa ele foi mobiliado por gente do MST, ativistas políticos que ficavam com controle financeiro, nomeações de... Então isso a gente já viveu, a gente sabe do que eles são capazes de fazer. Agora, eu não acredito, e essa é a minha diferença para o Paulo, que eles tenham capacidade de avançar nos projetos deles sem, de alguma maneira, cooptarem as Forças Armadas. Eu olho para a situação da Venezuela, muitos me perguntam, nós encaramos a situação da Venezuela? Exato. Então, o que eu vejo é que as Forças Armadas hoje são o grande freio para o projeto autoritário do PT. Agora, o Paulo, ele acha que as Forças Armadas, elas já estão cooptadas. E na minha avaliação, não estão. Não coloca essas palavras na... Então, se você acredita... De jeito nenhum, não diga uma coisa dessa. Eu nunca disse que as Forças Armadas foram cooptadas pelo PT. Então se não... Eu tenho um nome... Aliás, você foi contra... Você discordou de mim quando eu dei os nomes dos generais que estes sim tinham sido cooptados e depois se provaram cooptados.
Sim, mas você está citando... Eu dou nome aos bois, Gerson. O que eu falo é o que eu falo. O que eu não falo é o que eu não falo. As Forças Armadas brasileiras não foram cooptadas pelo PT ou pela esquerda. Então, as Forças Armadas brasileiras são deixadicistas. Foram lenientes e deixaram de cumprir as suas funções constitucionais. E quais são as funções constitucionais? Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Nenhuma das 3 funções constitucionais foram cumpridas pelas Forças Armadas. E é por isso que, como você disse muito bem, é feita a caricatura, e é claro que a caricatura ela não é um retrato, ela é um desenho exagerado para salientar determinadas características. Eu gostava das caricaturas que o Fernão tinha no estúdio antigo. Eu fiz a caricatura, a sociedade brasileira faz a caricatura de que as Forças Armadas brasileiras se limitaram a serem caiadoras de meio fio. E os vídeos estão rolando pela internet. Estão rolando com motivo. Porque a população suplicou as Forças Armadas não para pedir um golpe, não para nada além do cumprimento da função constitucional das Forças Armadas. E as Forças Armadas falharam miseravelmente. Sim. A defesa nacional não está preservada, e é claro que não está, e um aspecto fundamental da defesa nacional era a integridade do seu sistema eleitoral. As Forças Armadas não conseguiram preservar a integridade do sistema eleitoral, mesmo tendo essa prerrogativa, mesmo tendo sido convidadas, mesmo tendo instado as instâncias constitucionais para que elas fizessem os seus papéis, elas não conseguiram sequer garantir essa defesa nacional nesse aspecto. Isso não é atribuição e a lei e a ordem é uma piada. Então, no momento, para mim, se você é militar, você fez um juramento. O juramento é de cumprir exatamente o que está escrito no texto constitucional e mais. E no final das contas, eu disse a motivação. E os fatos comprovaram o que eu disse com o tempo. Ninguém mais tem dúvida nesse momento. Aqueles militares que estavam no comando não cumpriram. E os que vieram depois, que acharam que iam compor, que acharam que iam dar um jeito, que acharam que estavam atentos e vigilantes, porque conhecem a estratégia do PT, esses são os primeiros a se ferrarem. Olha aí, cadê o General Arruda? Onde é que tá? Tá de pijama em casa? Sim. Tá de pijama em casa. Tava atento e vigilante. Não, vamos... Eu tô aqui justamente para garantir que não aconteça nada. Tchau, querido. Esses 89 sendo chamados, as funções sendo esvaziadas, os militares conhecem, não há dúvida de que eles conhecem a estratégia do PT. Eles só são inoperantes em frear essa estratégia. E hoje, sem dúvida nenhuma, a inação dos militares é um empecilho, sem dúvida. Nesse ponto nós estamos alinhados para que o PT venezuelize o Brasil. Mas ele também não é o suficiente para garantir, como garantiu tantas outras vezes na história, de que o país caísse em um regime ditatorial. Porque nós hoje estamos vivendo um regime ditatorial. A gente acabou de falar disso no primeiro bloco inteiro. Mas é uma circunstância completamente diferente. Claro, são outras. Existem 2 pecados. Existem 2 pecados na teologia. Vocês sabem disso. 2 pecados. Agiram do jeito que o país instou eles a agir. E desta vez, o país não quis fazer isso. O país quis. Quem não quis foram meia dúzia de pessoas. Meia dúzia de generais. Olha só, você tem 2 pecados no cristianismo, Fernão. Você tem o pecado da comissão e o pecado da omissão. Os 2 são pecados. O pecado da comissão, que é o que fazem as Forças Armadas venezuelanas, as nossas brasileiras não fazem. Mas o pecado da omissão, esses fazem sim. E o que a população está fazendo agora é julgar. Mas o Brasil de verdade... Como é que é isso? Isso é papo do PT. De que 200 milhões de pessoas que estão nas redes sociais no Brasil, o número é perto disso, não são Brasil de verdade. Ora, é claro que são Brasil de verdade. Pede para as Forças Armadas abrirem os comentários delas nas redes sociais para ver o que o Brasil, que eu considero de verdade, vai dizer. Sim, é verdade, Paulo, mas eu queria só pegar esse gancho que o Fernão falou. Infelizmente, a minha divergência com você é porque você terceiriza uma responsabilidade que é da sociedade brasileira. Ela é muito mais ampla. E você coloca sobre as Forças Armadas uma capacidade de tutela que eu divirjo de você. Então, por que eu divirjo? Eu tô falando para cumprir a Constituição, tutela nenhuma. Se não, tá bom, então cai meio fio, pô.
Então, onde eu divido de você? Furtar da única coisa que está escrito na Constituição que você tem que fazer, das únicas 3 coisas, se se furta das 3, só resta caiar meio fio e recolher. Posso concluir? Posso cair com esse papo, Paulo, não fizeram, porque eu não estou falando de golpe, Mas o que eles podiam fazer se não botar um tanque e falar aqui não? Então, cara, chega nesse ponto, ou o país inteiro está na parada, ou não está. Exato. Fernão, quando o problema, Fernão, é que o Paulo, quando ele fala o país, ele dá a impressão de que nós estamos falando da maioria da sociedade brasileira. Só que você, Fernão, viveu um período em que as Forças Armadas foram chamadas a intervir, mas a imprensa majoritariamente apoiava essa intervenção. Nós tínhamos a Igreja Católica apoiando a intervenção. Nós tínhamos 3 governadores dos principais estados à frente da intervenção. Nós tínhamos o Congresso Nacional contra o João Goulart. Então, é uma situação completamente diferente. É isso que eu divirjo do Paulo. O Paulo, ele quer que... Mas eu não falei para fazer 64 de novo? Claro que a situação é diferente. Eu não falei para fazer 64 de novo. Não falei para instaurar governo provisório. Não falei nada disso. Sim, mas... Só que as Forças Armadas foram chamadas para terem um papel brasileiras, elas detectaram que as eleições não eram... E não fizeram absolutamente nada a esse respeito e deixaram o país cair na mão de um impostor. Forças Armadas não foram chamadas. Forças Armadas não trabalham em eleição. Forças Armadas apoiam a eleição. Joga aquele relatório fora. Eu acho que o Alexandre de Moraes concorda contigo. Foi exatamente o que ele fez. Ele pegou o relatório das Forças Armadas e limpou o bumbum. E ele fez muito bem. Ele fez muito bem de jogar aquele... Ele fez muito bem. Sabe por quê, Paulo? Porque aquele relatório, ele dizia, elas não estavam fielmente seguindo padrões de auditagem. Foi isso que basicamente aquele relatório diz. Era impossível. Errado. O relatório é que as eleições brasileiras não eram seguras. Posso concluir? Então, o que aquele relatório dizia era o seguinte, muito rapidamente, ele repetiu o que o relatório do PSDB falou lá em 2016. Basicamente a mesma coisa, mas o que ele disse foi o seguinte: não foi possível realizar uma auditoria e existem falhas no processo que deveriam ser corrigidas. Águas passadas. Só que eu queria resolver o Brasil com golpe e desgolpe para lá e para cá. Mas não é golpe. Não é isso que resolve. A Constituição é golpe. Golpe é o que o Alexandre de Moraes faz. Democracia, Paulo, democracia, que não é isso que você está falando. Não. Constituição não é democracia, não. Democracia é um Xandão. Essa é um Xandão dizer assim. A eleição foi segura e está acabada. Democrática. Ela não foi. A eleição está segura e está acabada. Paulo, não foi nenhuma. Um problema. Nós ficamos nessa coisa, entendeu? De ficar, realmente muito dou golpe, porque eu sou macho. Eu dou golpe. Eu vou pegar o tanque e vou mandar o... Quem falou em golpe? Quem tá falando em golpe? Quem tá falando em tanque? Mas, Paulo, qual é a forma? Qual é a alternativa? Qual é a alternativa? Você fala assim, as Forças Armadas. Eu queria só te dizer uma coisa, Paulo. O Ministério da Defesa, ele é chefiado por um civil. Ele não é chefiado por um militar. O Ministério da Defesa é um cargo político. E o Ministério da Defesa, na época, foi solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes de entregar esse relatório que você está falando ao término do primeiro turno. Eu te pergunto, ele entregou? Ele não entregou. Você sabe por que ele não entregou? Porque o poder político, que era representado pelo presidente da República, ele determinou ao seu ministro dizendo, não entregue o relatório, eu vou para o segundo turno. E o presidente da República resolveu ir para o segundo turno, acreditando que poderia vencer. Perde o segundo turno, seja lá por que razão, e aí esse relatório é entregue, e o ministro Alexandre de Moraes, como você bem falou, ele pega e rasga, sabe por quê? Porque ele perguntou uma coisa ao PL, ele perguntou, é para anular os 2 turnos? E aí você já falou no ar, para mim, dizendo que, claro que deveria ter anulado os 2 turnos. Tudo bem, é a sua opinião, mas eu te pergunto, foi a opinião do poder político? Não foi. Então você tem que entender o seguinte, como o Fernão está falando, as Forças Armadas iam fazer o quê? Iam obrigar
o poder político e o poder jurídico e o poder executivo, os três poderes a cumprir aquilo que as Forças Armadas, com seu poder discricionário, diriam que é certo e errado? É claro que não. Eu já falei ostensivamente. Eu vou dizer uma coisa para você. Extensamente sobre esse tema. Desculpe interromper. Eu tô numa fase da minha vida que eu não tenho muito tempo. Entendeu? Eu acho que eu tenho que dedicar todo o tempo que eu tenho, né, a demonstrar para os brasileiros o que é e o que não é democracia. Entendeu? Porque a minha visão do problema brasileiro é essa. Eu acho que o Brasil não consegue caminhar na direção de uma democracia porque ele não sabe o que é uma democracia, né? E ficar aqui discutindo militar de ontem, de anteontem, de 64, não sei o quê, não leva a nada. Isso tudo aconteceu do jeito que aconteceu porque nós não sabemos o que é uma democracia. E eu dediquei todos esses anos do último terço da minha vida a chegar a uma ideia sintética do que é democracia e tentar passar isso para os brasileiros para que eles saibam o que pedir daqui para frente, que não é para militar entrar ou sair do palácio, não sei o que lá, mas sabe, isso aí não leva a nada, cara, não leva a nada. Eu sou de uma geração, os americanos em 1760. Sou de uma geração que é a prova disso. Tá falando? Vou avisar eles para eles não fazerem a Revolução Americana também, porque senão é militar entrando dentro de palácio. Assim como se a democracia pudesse ser parida pela própria democracia. Fernão, a única coisa que eu concordo com você nesse ponto inteiro é o seguinte: eu acho que essa é uma discussão absolutamente inócua e que vai acabar penalizando os nossos canais no YouTube, de verdade. Eu acho que é uma discussão que eu acho que nós temos o propósito do programa. A gente pode ter essa discussão em off depois do programa, mas o propósito do nosso programa é discutir os assuntos do momento do Brasil, e a gente tem vários. Vamos para a China. Eu vou, inclusive, quebrar esse bate-papo com a seguinte notícia, se vocês me permitirem,